Olá, meus queridos. Bom, vamos tratar aqui ainda das consequências do inadimplemento e aí nós vamos falar dos juros que o Código Civil traz para gente. Bom, quando nós falamos de juros e analisando, a ideia do Código Civil, que é tratar dos juros de mora, nós vamos dizer que juros correspondem a uma obrigação de natureza acessória. Esse não é o conceito geral de juros, Juros, normalmente, são rendimentos, são os frutos civis do capital, porque eles são rendimentos que o capital produz. Mas aqui o enfoque é trabalhar os juros da mora. Então, os juros da mora correspondem a uma obrigação de natureza acessória. Por que uma obrigação de natureza acessória? Porque ficam vinculados ao descumprimento da obrigação. Quando é que eu vou cobrar os juros de mora? Quando existir mora. Então, vamos afirmar que os juros correspondem a uma obrigação de natureza acessória. Bom, o Código Civil, ele vai falar para a gente dos juros de mora, ou chamados juros moratórios. Esses juros moratórios, eles visam o quê? Penalizar o devedor pelo atraso, pelo descumprimento na obrigação. Então, houve descumprimento e não importa se o inadimplemento é absoluto ou relativo. Houve inadimplemento, eu sempre vou poder exigir os juros. Mesmo que eles não estejam previstos no contrato, mesmo que eles não estejam previstos no contrato, porque eles são juros legais. E juros legais são sempre cabíveis, inclusive nos contratos verbais. Quanto a esses juros moratórios, ou seja, os juros que decorrem da mora, o Código Civil traz a previsão deles em 2 artigos específicos e aí vamos lá identificar as informações que ele traz. Primeira delas no artigo 406, olha o que ele diz. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Olha aí por que eu digo para vocês que os juros de mora são sempre cabíveis. Se os juros não foram fixados no contrato, por exemplo, um contrato verbal, onde você não fixa juros, ou um contrato escrito que prevê o cabimento dos juros, mas não disse qual era a taxa. Ou uma das situações em que a lei é que determina o cabimento dos juros. Se não houve a fixação deles e existiu inadimplemento, ainda assim os juros vão poder ser cobrados. Eu vou dizer que o credor vai cobrar porque habitualmente é o devedor que recai em mora, Mas o juro se aplica a qualquer um dos sujeitos que ocasionar a mora. Qual é o valor de juros que vai ser cobrado? Se o contrato não estabelecer nada, aplica-se aqui nos negócios de natureza civil a mesma taxa que a Fazenda estiver cobrando na cobrança de tributos. Então, por exemplo, se a Fazenda estiver cobrando a taxa Selic, vai ser essa a taxa que vai ser aplicada no meu negócio jurídico. Isso se os juros forem moratórios. Mas aí vem o artigo 407 e diz o seguinte: ainda que se não alegue prejuízo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, o artigo 407, ele traz 3 informações para a gente importantes. Olha o que ele diz. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora. Primeira informação, juros de mora decorrem da mora. Claro, a gente está partindo de uma mora com existência de culpa, Porque juros de mora são sanções. Então, a gente está falando que juros de mora decorrem da mora. Se não existir, se eu sofri prejuízo ou não sofri prejuízo, isso não me impede de cobrar juros. Eu cobro juros porque houve inadimplemento. Eu não cobro juros porque eu sofri prejuízo, ok? Segunda característica, segundo elemento, que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza. A gente tem a impressão que juros só são aplicáveis se a dívida é em dinheiro. Devo R$1.000, sobre R$1.000 eu vou cobrar juros. Não, os juros de mora, eles são aplicáveis em qualquer tipo de dívida, inclusive se o objeto da minha obrigação for outra coisa, distinta de dinheiro. Então eu devo 10 aulas. Aula em si não tem um valor econômico diretamente vinculado a ela, mas apura-se o preço de mercado dessas 10 aulas e sobre esse valor fixa-se os juros. Fiquei de entregar um carro para o meu credor, não entreguei.
Carro é um bem, né, distinto do dinheiro, mas sobre este bem existe um valor econômico, então sobre esse valor econômico fixa-se juros. Então, juros são cabíveis não só nas dívidas em dinheiro, como dívidas de outra natureza. E aí o legislador continua: uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Aqui é quem vai fixar o percentual de juros se porventura, né, os sujeitos não apuraram o valor do bem. Então, por exemplo, se eu devo uma prestação de serviço, quem é que vai apurar o valor dessa prestação de serviço para a fixação de juros? Ou os próprios sujeitos do contrato vão determinar esse valor no contrato, ou, na ausência desse valor de contrato, se for uma demanda judicial, o juiz é que vai fixar o valor, ou, se for um contrato em que se tem convenção pela arbitragem, o árbitro vai apurar esse valor para fixar os juros. Então, isso é o que o Código Civil fala pra gente quando ele trata de juros. Mas aí, só para a gente, né, conseguir entender o que a doutrina civilista fala quando a gente trata de juros, existe um instituto que surgiu no direito civil por um decreto, né, e ele permanece hoje por leis próprias, por decretos próprios, em várias alçadas do direito, que corresponde à chamada usura. O que é usura? Usura é o enriquecimento ilícito por meio da cobrança de juros. Caso típico de usura no direito brasileiro: agiotagem, os juros arbitrários, são hipóteses de usura. A legislação civil foi a primeira que visou combater a usura. Então, hoje, a usura para o direito civil, ela ocasiona nulidade na cobrança de juros. Ela pode ter repercussão criminal? Pode, como é o caso da agiotagem. Mas aqui no âmbito civil, ela vai gerar a nulidade da cláusula que estabelece a cobrança de juros. Dentre as práticas de usura, nós temos um instituto que é combatido também, que corresponde ao chamado anatocismo. O que é anatocismo? É a cobrança indevida de juros sobre juros. Mas juros sobre juros que não acarrete nem juros compostos e nem juros sobre juros da mesma espécie. É uma cobrança indevida de juros sobre juros, vamos visualizar isso. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa, a Maria, procurou pelo João para fazer um empréstimo de dinheiro com o João. Eu vou considerar que essa relação aqui esteja legalizada, nós não estamos falando da agiotagem naturalmente. Maria virou para o João e falou assim: João, eu preciso da quantia líquida de 10 mil reais. Mas eu só posso lhe pagar esses 10 mil reais, João, lá no mês de dezembro, quando sai o meu 13º salário. Bom, o que acontece? A legislação civil, ela permite uma cobrança de juros aqui que são chamados juros compensatórios. O que são juros compensatórios? São aqueles que visam compensar a indisponibilidade do capital ao credor. Então, por exemplo, quando você vai financiar um carro, você pegou emprestado do banco o valor do carro. Por exemplo, o carro vale 40 mil reais, você pegou esse emprestado. O banco vai pagar a concessionária o seu carro. Só que você vai pagar esses 40 mil reais ao banco parcelado em 60 vezes. Quer dizer que durante 5 anos, esses 40 mil reais estarão indisponíveis ao banco. O que a lei permite? Que ele cobre juros. Por isso que você não paga os 40 mil do carro. Por isso que, a depender da condição de mercado, você vai pagar 50, 60 mil reais pelo valor do carro, porque ele vai cobrar juros. Essa cobrança, que corresponde aos juros compensatórios, é extremamente lícita. Claro que eu estou partindo da premissa que os percentuais estejam ou de acordo com a lei ou que não estejam fora da razoabilidade. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Maria falou assim: João, então eu quero 10 mil reais, mas eu não consigo te pagando aos poucos. Eu só posso pagar esses 10 mil reais em dezembro. O João falou assim: então, Maria, nós vamos fazer o seguinte: eu vou te cobrar 5% de juros compensatórios. Quer dizer que o quê? Vamos dizer que a Maria fez esse acordo agora, no mês de junho. Quer dizer que em julho a Maria vai pagar ao João 500 reais de juros. Então ela deve ao João 10.500 reais em julho. Em agosto, mais 500 reais, que são 5% ao mês. Setembro,
mais R$500. Outubro, também mais R$500. Aí eu vou colocar aqui só para caber, né? Novembro e dezembro, dá R$500 cada um, mais R$1.000. Em dezembro, então, a Maria vai pagar ao João 10.000 mais 3.000 de juros. Então, ela vai pagar R$13.000. Até aqui, tudo ok. Aí o João fala assim, mas Maria, se você atrasar, você ainda vai pagar sobre esse valor tantos por cento. O que quer dizer que também cabível, porque até aí eu tenho a cobrança de juros moratórios. Então, sobre esse valor, você vai pagar, sei lá, 1%. Juros moratórios, plenamente cabíveis, podem ser cumulados com os compensatórios, que são esses aqui, porque eu estou falando de espécies distintas de juros. Mas aí, se eles tivessem falado até aqui, estaria tudo tranquilo, tudo lícito. Mas aí o João vira e fala assim, mas Maria, já que eu recebo juros mês a mês e você não vai poder me pagar mês a mês, nós vamos capitalizar esses juros. O que seria capitalizar os juros? Na proposta dele, a cada 2 meses, você me paga mais 2%. Põe um índice baixinho para não ter problema, né? Então, a cada 2 meses, no que somar, ele vai pagando mais 2%. Isso aqui que ele fez, esses juros aqui, são de que espécie? Compensatórios. E os 5% que ele já tinha cobrado, compensatórios. Isso aqui é anatocismo. Isso aqui é a cobrança indevida de juros sobre juros. Se comprovar isso na esfera judicial, é uma espécie de usura. O que vai acontecer? O juiz declararia nula a cobrança dessa taxa de 2%. Claro que o que seria o difícil aqui? Comprovar essa cobrança. Mas, até então, se comprovar, é aplicável o anatocismo, né? A declaração de existência dele. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês sobre juros. O Código Civil é bem simplificado. Vocês veem que ele só estipula a taxa de juros para o caso de silêncio do contrato, mas ele não estabelece percentuais, né, teto máximo, porque a depender do tipo de contrato tem legislação própria prevendo o cabimento de juros, e ele só fala da possibilidade, né, do tipo das consequências dos juros moratórios. Então, é isso que a gente tinha para tratar de juros, tá bom? Muito obrigada, um abraço, até a próxima.